Tem um amigo meu, o Paulo Souza, do canal No Entanto, ele tá nessa linha aí de não ir para a igreja, de orar em casa. E aí você acabou de falar, quer dizer, então, aí a minha dúvida é a seguinte, ele não precisa orar a você, ele tem que orar ao Pai, é isso? Claro, nunca para mim. Isso é uma mentira. Orar para Jesus, para Ingrid, não. É para o Pai. Eu ensinei há 2000 anos. Eu disse para orar para o Pai. Eu ainda disse assim, hein? Eu disse assim, que tu tinha que orar para o Pai, só Ele. Eu falei, há 2000 anos, está lá na Bíblia, só Ele tu deves chamar de Pai. E ainda há pouco eu ia falar uma coisa da Bíblia, e o assunto alongou muito, mas eu não posso deixar de falar de uma coisa grave que tem na Bíblia, que os seres raciocinantes, é uma prova muito grave, tem muitas, mas é uma prova muito grave para os seres raciocinantes pararem de crer nas fantasias, nas mentiras que botaram lá. Depois do meu passamento, depois da minha crucificação, escreveram muitas bobagens na Bíblia contra mim, que não tem nada a ver comigo, dentre as quais está a principal, que salta aos olhos para quem quiser ler a Bíblia. Mateus 17, versículo 27, está escrito que estava eu e Pedro na orla marítima e um tributarista veio me cobrar imposto. Eu queria falar contigo. Tá. Então, um tributarista veio me cobrar imposto e eu disse para o Pedro, olha que mentira, que eu jamais fiz isso, eu nem estava mais na terra. Inventaram essa mentira. Pedro, pega o teu anzol, joga lá na água e o primeiro peixe que tu pegar, tira da boca dele o dinheiro para pagar o meu imposto e o teu. Agora, nem criança hoje em dia acredita numa mentira. Então, daí, essa mentira está lá só para mostrar em Mateus 17, versículo 27, como tantas outras colocaram. Por isso que eu digo, eu só respondo pelo que eu falei, entende? E não pelas mentiras. Isso é tudo delirante, dizendo também que eu mandei a água parar. Tudo fantasia. A verdade é a verdade. E a mentira é abominável aos olhos do Senhor. Dizendo que eu andei sobre as águas. Fisicamente. E também que a primeira mentira do Evangelho é que primeiro que eu nunca gostei de festa, que depois que eu comecei minha vida, porque eu percebi, já tinha aprendido como é que é o mundo, dizem que eu numa festa, olha só que coisa ridícula, Filho de Deus estava numa festa, e acabou o vinho, ele mandou dar água, que viera vinho, para alegrar os profanos que estavam lá. Então, se alguém raciocinar e pedir ao Pai, por isso eu disse, ler a Bíblia, pedir ao Pai inspiração, vai compreender que tudo isso é mentira que inventaram depois. Eles tiveram ocasião, porque a Bíblia foi escrita bem depois, o Novo Testamento foi escrito bem depois. Tem um escritor que fez a Bíblia, que pelo menos ele foi honesto. Tem o Paulo. Esse foi honesto, porque ele inclusive falou da minha reprovação agora. Lucas, Senhor. Lucas, minhas coisas. Bom, pai, eu falei do Paulo. Eu queria falar do Paulo, que ele foi o primeiro falso profeta. E olha, agora os fariseus têm ocasião de dizer, tá vendo, se fosse Cristo, não se equivocava, não se esquecia. Mas, olha, pode pensar à vontade. Eu estava falando, olha que coisa incrível que eu queria falar do Paulo. Então, bom, me façam lembrar. Eu vou falar do Paulo agora, então, antes de falar do Lucas. Que ele Paulo confessou que ele é o primeiro falso profeta, era cristão. Em Romanos 3, versículo 7. O apóstolo Paulo? Ele confessou em Romanos 3, versículo 7, se com as minhas mentiras enalteço a Deus, por que me julgais pecador? Me diz, um falso profeta é mentiroso. Então, depois que uma pessoa confessa que é mentirosa, e tu ainda vai com ela, tu estás querendo ser enganado. Então, ele confessou em Romanos 3, versículo 7. Sim. Então, muito bem. Então, para não perder o fio da meada, eu estava falando do Lucas. Então, o Lucas, que era o médico, etc., o médico grego, sim, ele se esforçou, porque ele não era meu discípulo, mas ele veio com a missão, inspirado pela divina providência, para falar a verdade. Então, ele botou lá sobre a minha reprovação atual. Está lá escrito em Lucas 17, versículo 25 a 35, tem que ler até 35. Lá está escrito que eu deixei bem claro que eu viria, mas que primeiro eu seria rejeitado por minha geração.
E ainda acrescentei, assim como foi nos tempos de Noé, comiam, bebiam, casavam, se davam-se núpcias, até o dia em que Noé entrou na arca e viu o dilúvio e consumiu a todos. Assim será o dia que o Filho do Homem se manifestar. Antes ele é obrigado a ser rejeitado por sua geração. Está lá escrito nesse texto. Então, esse é um texto bíblico que foi escrito por alguém que não me conheceu pessoalmente, mas ele apanhou, porque Mateus também falou mais ou menos isso, mas não tão claramente como ele falou. Então é isso. Agora, cada um, inclusive, botaram palavra na boca de Mateus também, né? Porque colocaram que ele mandou, que eu disse, como se fosse ele, que eu disse para buscar dinheiro da boca de peixe. Qualquer ser humano que raciocina, porque de um lado tem que abominar as mentiras, por outro lado não pode ficar ciente, não pode buscar ter certeza, consciência da presença de Deus, da onipresença de Deus, que é onipresente, onisciente. Outra coisa, Deus não é um velhinho, cabelo branco, barba lá em cima com chicote. Lá em cima ninguém... outra coisa importantíssima, até me fazer... Que é importantíssima outra coisa. Ninguém pode subir ao céu de carne e osso. Hoje a ciência prova isso. Então quer dizer que eu não fui de carne e osso para o céu. Isso quer dizer que eu fui. Eu não disse que ia de carne e osso para o céu. Na última hora, na hora da crucificação, eu disse, Pai, me abandonastes, em tuas mãos entrego o meu espírito. Eu falei, meu espírito entreguei, e não meu corpo, porque eu sabia que o meu corpo tem que vir para a mãe terra, como está previsto em Gênesis. Tu és pó, do pó tu foste tomado, eu posso tornar. Toda vez tem que voltar para a mãe terra. Depois uma outra mulher ficou grávida aqui no Brasil, e de lá meu pai me entregou o corpo com o qual eu uso para falar, meu veículo céu. Vamos lá, eu falei as duas coisas, né? Paulo, agora quem quiser pode ir mais lá, ver que Paulo, tudo que ele falou, e outra coisa, o Paulo mesmo sabia que eu não fui para o céu de carne e osso, porque ele disse assim, se Cristo não foi para o céu de carne e osso, então é vã a nossa fé. Ou seja, a fé dele dependia de eu ter ido de carne e osso para o céu. Agora vamos analisar, prestar bem atenção quem me ouve. Se eu fui de carne e osso para o céu, esse meu talito aqui está muito quente hoje, mas deixa ele aí. Se eu não fui para o céu de carne e osso, preste bem atenção. Lá no céu não tem ar para respirar. A temperatura confina 273 graus Celsius negativo. Ninguém pode ir para o céu de carne e osso. Mas para completar ainda essa informação, lembro que na Bíblia está escrito que os discípulos escreveram lá, e aí pode ver, Pilatos mandou tirar minha túnica, e depois ela foi sorteada entre os soldados romanos. Isso. Depois ainda eu teria ido nu, peladão lá para o céu, e agora esperam que eu voltasse nula do céu. Ou teria uma costureira para fazer uma túnica para mim. Quizá a Maria, ou alguma... Não tem máquina de costura lá, tudo é fantasia. Então, se não compreenderem, se não removerem as vendas dos olhos e conscientizarem-se por conta própria da realidade que estou mostrando, quando descobrirem já é tarde demais, porque a maioria, por isso que eu disse há 2000 anos, que muitos serão chamados e poucos os escolhidos. Por que poucos? Porque só é escolhido aquele que meu pai escolhe. Quando ele fala no coração, no interior de um ser humano, quem sou, esse é o escolhido. E os outros que ficam ouvindo falsos profetas, gritando, xingando. Mas olha, coisa horrorosa que falam, esses vão seguir o falso profeta. Se você olhar na web, você vê tem encontros meus com muitos impostores lá em Curitiba, nas televisões, lá nos anos 80. Você vai ver só como é que se comportavam. Pode olhar lá. Inclusive, até o Tomás Torquemada reencarnou e veio aqui no Brasil e me enfrentou várias vezes. E eu botei ele no devido lugar. Quem quiser pode ver. Veio aqui usando o nome de Quevedo. Quem olhar, vai estudar a história, vê quem era o Tomás Torquemada. Nasceu também em Madrid, como ele aqui. Mas é uma história muito comprida. Sim. Esse aqui no Brasil ficava dizendo que era caçador de enigma, né? Quando me encontrou, a primeira vez na Faculdade de Filosofia de La Paz, depois em Curitiba, depois em São Paulo, sempre ia na televisão, ele só dizia uma coisa: entorte meu dedo. Pô, eu dizia para ele que eu não ia nem pegar no dedo dele, que era um dedo sujo, né? Então eu ficava sempre nessa lenga-lenga, mas por uma coisa que ele falou aqui na Terra,
uma coisa ele fez boa. Eu pedi ao Pai que seja misericordioso com ele, porque ele testificou a autenticidade do sudário. Então, aí desta feita, por esta coisa que ele falou com segurança, claro, só Deus sabe por que foi isso. Então, por conta disto, eu pedi ao Pai misericórdia para ele. Mas, Henrique, eu confesso que eu fiquei preocupado agora com a sua fala em relação ao apóstolo Paulo, porque o Paulo sozinho escreveu metade do Novo Testamento. Se ele é um falso profeta, como é que fica agora o Novo Testamento? Então, aí é que está. Se você releia o que ele falou agora, depois eu falar contigo, e dá uma olhadinha, pelo menos, tem outro lugar, esse lugar em Romanos 3:7, que ele confessa que é mentiroso. Olha, preste atenção. Se está escrito no Apocalipse 22, versículo 8. 8, né? 22:15. 15. O Apocalipse 20. Eu não escrevi a Bíblia e nem os números. Às vezes eu preciso das minhas auxiliares que me falam dos números. Então, daí 22:15, né? Que ficarão de fora do reino de Deus, os mentirosos, os hipócritas, os feiticeiros e todos os que praticam e servem a mentira. Então, se ele confessa que é mentiroso, ele já está fora do reino de Deus. Mas se tu olhar a Bíblia mais adiante, essa área que ele escreveu, tem Gálatas 7, versículo? 1, versículo 7. Gálatas, versículo 1, versículo 7. Diz que nem que, olha aí, essa vez ele falou a verdade, nem que viesse um anjo do céu por uma outra evangelho diferente do que o Cristo falou, seja anátema. Ali ele está falando a verdade, porque está prisão. Né? Presta atenção. E tem um outro lugar onde ele diz assim, mas uma verdade que vai contra o que ele fez, porque ele quis criar o evangelho dele. E daí tem uma outra parte que ele diz assim, efetivamente eu não sou digno de ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Essa parte os evangelhos pulam quando leem, não querem ver isso, mas tem que ver. E a principal é a cereja do bolo, é quando ele confessa que é mentiroso. E eu vou te dizer que por que ele confessou. Não vai pensar que ele confessou porque estava arrependido. Ele confessou porque ele estava encurralado numa assembleia e chamaram ele de mentiroso. E daí ele foi obrigado a confessar. Isso não está escrito, eu estou dizendo. Mas está escrito que ele confessou que é mentiroso. Então ele confessou que era mentiroso para acalmar a cólera dos que estavam encurralando. Agora, depois tu relê, antes de mexer na Bíblia, vai pedir o Pai no quarto, e te inspira, te ilumina, aí tu vais ver que o que eu falo está verdade. E ele nunca esteve com o senhor. Hã? Ele nunca esteve com o senhor. Nunca esteve comigo? Você nunca delegou a ele. Como é que ele pode? Quem é que delegou poder? Se tu lê agora com os olhos abertos as escritas dele, as espúrias escritas dele, tu vai perceber que ele queria ser eu. Tem muitos momentos que ele dá a entender que ele era eu. Meu evangelho. Em meu evangelho, eu não digo que é para tu reler uma porcaria daquela, uma mentirada, mas se tiver paciência, a título de pesquisa, vai dar uma olhada. E era contra as mulheres. Há uma outra coisa interessante de Paulo, interessantíssima, para essas bispas da igreja dos evangelhos, essas mulheres que se dizem pastoras, né? Deixou bem claro lá que a mulher não pode falar na igreja. Então, como é que a mulher hoje em dia, bispa, pastora, se ele proibiu as mulheres de falar na igreja? Pode olhar lá, está lá bem claro. Tu não precisa nem ler inteiro, basta procurar na internet, isso aí que já aparece. Então, ele proibiu as mulheres de falar na igreja, disse que a mulher tem que ficar calada, como diria o Chico Anísio, né? Submissa ao marido. Submissa ao marido. Submissa ao marido. Ora, e se o marido é um bandido? Tem que se submeter ele. Tem que, de novo, ir para o pai. Só o pai pode dizer o que um ser humano pode fazer ou não, um homem ou uma mulher. Não importa. Só ele. Ninguém tem autoridade para isso aqui na Terra. As leis terrenais, tudo bem, mas estou falando das coisas neurometafísicas. Essa parte, só o pai pode dar a graça de um indivíduo para viver em paz, em harmonia, do que ele pode e o que não pode fazer. Aí vamos lá, para concluir esse capítulo agora, mais uma coisa. O que é pecado? É pecado isso, é pecado a mulher falar na igreja. Pecado é tudo que tu fizeres que faz mal para ti ou a outrem, é pecado. Gravíssimo. Agora, tudo que fizeres que não faz mal para ti nem aos outros, não é pecado. Sim. Quer dizer, fumar é pecado, faz mal para ti e para quem estiver por perto. Sim. Odiar é pecado. O preço desse pecado é uma úlcera no estômago e, às vezes, até a morte.
Invejar é pecado. Porque quem inveja nunca vai ter aquilo que ele inveja. O invejoso fica patinando no labirinto sem chance de vislumbrar um passo mais adiante. Então, pecado é tudo que tu fizer. Tu fala, o invejoso fica sempre naquela miséria. Eu conheço o caso, por isso que eu vivi dos 13 aos 30 anos em todos os lugares que tu pode imaginar. Conheço pessoas que ficam doentes de inveja do patrão. Obrigado. Fica com inveja do patrão, vê o patrão faz isso, faz aquilo. Enquanto que eu tive um caso lá na França, eu deparei com um cidadão, ele era auxiliar do diretor do Banco Rural da França, Banco Mutualité Rural, e na Alençon. Eu fui hóspede da casa dele, e um belo dia eu peguei ele, que eu quis saber por que ele é tão infeliz, tão triste. Claro que a mulher dele era diretora de uma escola lá em Alençon, e eu estava hospedado na casa dele, na casa da diretriz da escola. Daí só essa partezinha para tu ver como é grave. Sim. Isso. Ter inveja. Então ele vivia sempre com problema de... Enfim, estava sempre mal. Sempre, cara... Aí um dia eu peguei ele na sala, ele foi levar o cachorro passear, toda noite ele tinha o costume de levar o cachorro passear para defecar lá fora. E quando ele voltou, eu disse, vem cá, quero saber uma coisa, Cristiano. Já estou aqui 3 dias, fiquei 3 dias na casa dele. Assim, por que tu está sempre assim? Tua aparência de doente, está triste, está infeliz, né? E eu já pedi ao Pai a bênção para ti, e tu tem que falar para mim o que está acontecendo contigo. Eu posso te ajudar, porque eu vejo que tem uma coisa muito errada em ti. Ele confessou que ele odiava o chefe. O chefe não faz nada, eles. Não faz nada, eu tenho que fazer isso, mas ele enumerou as coisas que ele tem que fazer. Sim. E o chefe não fazia nada. E no final do mês o chefe ganha um salário gordo e eu tenho que ganhar uma miséria comparado com ele. Meu filho, mas então sim, então agora posso te dar uma ajuda, meu filho. Tu vai orar ao Pai, tu não vai mais odiar o teu chefe, ao contrário, vai olhar com muito amor e respeito. E muito em breve, meu Pai, Senhor e Deus, vai te dar um lugar para tu ser o chefe e não vais querer que alguém te odeie. Esse lugar onde tu vai morar, a cidade começa com Herodes. Tu vai lá, e lá tu vais ter uma nova vida e tudo vai ser diferente. Ele se tornou benemérito até quase a hora da morte. Ele sempre participou da casa do Senhor. Mas vamos lá, continuando. Daí ele falou isso. Aí outra vez que eu fui para a França, que eu ia cada ano, ficava 2 meses na França naquele tempo. Eu morei na França durante 7 meses, quando eu fui expulso da Inglaterra. Daí, na outra vez que eu fui lá, ele já estava em Rouen. Como eu falei, uma cidade que começa com ele, Rouen, cidade bem maior que Alençon. E lá ele está muito feliz. A esposa dele também se transferida como ser diretriz da escola de Rouen. E eu então fui esperado. Até a esposa dele, com outra colega, fez um manto para mim, da mesma cor, tudo lá em Rouen. Daí, um dia, ele disse que ele estava perguntando para auxiliar dele quem era o que ocupava o lugar dele, né? Por que ficou vago? Daí ele contou para mim que ela disse que ele tinha sofrido um acidente, o chefe dela, e ele foi ver no calendário, ele ficou muito arrepiado, que tinha até medo se ele tinha pegado o lugar de alguém. No dia que eu dei aquela bênção para ele, o indivíduo lá sofreu, não por minha causa. Meu Deus. Podia ser uma outra pessoa que ia para lá, mas daí ele foi para lá, justo por isso que eu disse com era rua, fui para lá ser diretor lá, deixando de ser auxiliar em Alençon. Essa é uma história bem mais comprida, mas só para tu ainda, porque ele odiava, e eu fui hóspede dele, já que ele não viu quem eu sou, mas a mulher viu, depois disso ele viu. E daí, então, ele tinha um comportamento muito, muito gentil comigo, e foi muito generoso em participar, mandou fazer muros lá em Curitiba, a sede de Curitiba, tinha que fazer muros, era o maior bairro de Curitiba, lá em Boqueirão. E tinha muitos vândalos. E ele mandou mais outro francês fazer muro, enfim, fazer tudo que era preciso para que a paz da com o Senhor. Então, para tu entender, e para quem estiver me ouvindo, se tens inveja do teu chefe,
tu vai ficar patinando. Então, Muito tu tem que ver por que ele está ali. Por que ele está ali no teu chefe? Porque nada acontece na Terra sem consentimento de Deus. Então, alguma coisa ele tem para estar ali. Então, cada um deve receber aquilo que Deus dá. E se não está satisfeito, vai lá no quarto, fecha a porta, ora ao Pai Celeste. Na primeira vez tu sentiu que não deu nada, faz uma segunda oração, sempre de olho aberto. Na terceira vez tu vai sentir a presença dele, vai sentir a energia que dele emana e tudo vai mudar na tua vida. Em todos os sentidos, saúde, tudo. Imagina se você sair doente, tem que sair procurar não sei aonde, um hospital. Se tu estás com um problema de, hoje em dia, umas doenças muito tradicionais até. Depressão, ansiedade, essas coisas todas que é modernidade, né? Tu vai no quarto, invoca o Pai e vais ver como a depressão vai embora, a ansiedade em português. Enfim, é só isso. Agora...